Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos. Eu vou pregar sobre praticamente um pedaço do texto que preguei ontem na comuni, mas examinando outros aspectos. Aos Romanos, capítulo de número 5. Aos Romanos, capítulo 5, versículos de números 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Podeis assentar. Meus irmãos, nós insistimos em falar acerca do assunto da justificação. Semana passada falamos sobre o novo nascimento e agora trago à tona esta outra doutrina bíblica implicada, co-implicada com a doutrina do novo nascimento ou da regeneração, que é a doutrina da justificação pela graça, mediante a fé. Nós acreditamos no que ficou conhecido como doutrina forense da justificação. Essa foi aquela que os reformadores expuseram, foi como entenderam pela Bíblia e acertadamente a doutrina da justificação pela fé. Mas uma outra doutrina também existia e existe, uma outra compreensão, até posso eu dizer, da justificação pela fé, porque na verdade trata-se de uma doutrina equivocada. É a da justificação ontológica. Essa era e ainda é defendida dentro do romanismo. E aliás, se ela não existisse à época dos reformadores, bastaria a eles falar que defendiam a justificação pela fé tal qual está nas Escrituras. Necessitaram os teólogos de fazer essa distinção entre doutrina forense da justificação e doutrina ontológica, para que pudessem diferenciar a compreensão que a reforma teve da justificação e a compreensão que a época dominava e ainda continua a dominar a igreja romana. O que seria a doutrina ontológica? Comecemos por aquela que mostra-se a compreensão equivocada. A justificação ontológica significaria que ser justificado é ser tornado justo. É factualmente a pessoa se tornar justa, absolutamente justa, perfeitamente justa. Assim compreendia o catolicismo à época da reforma, como ainda hoje também, que mediante os sacramentos, a começar pelo batismo infantil, há uma infusão de graça. Ou seja, não trata-se o sacramento apenas de um rito acompanhado de promessa, mas de uma dádiva, através da passagem pelo rito sacramental na visão romana. A pessoa recebe a graça infusa. A graça então aparece não como algo que tenha a ver com o favor imerecido de Deus, com a aceitação de Deus em relação às nossas vidas. Graça não aparece como uma disposição de Deus para conosco, como misericórdia, mas graça aparece como uma virtude espiritual, como algo substancial, uma virtude que é colocada para que a pessoa consiga obedecer os mandamentos de Deus. Então, mediante os sacramentos, a graça infusa, a infusão de graça,
Na verdade, como se fossem virtudes conferidas pelo Espírito Santo para que a pessoa tenha condições, aptidões morais para atender às exigências da vida reta que estão na palavra de Deus. E a pessoa deveria levar essas virtudes à ação, converter potência em ato, apropriar-se dessas virtudes concedidas pelos sacramentos e mediante o esforço e a resolução, praticarem boas obras, progredirem em santificação, e elas serão, nessa visão, justificadas quando o processo se concluir, quando estiverem absolutamente perfeitas. Se morrerem neste mundo com a obra inconclusa, elas vão de ir ao purgatório, para que lá o processo continue, até que finalmente elas cheguem àquela perfeição com a qual possam entrar na presença de Deus no céu, e isso seria estar então justificada, tornada justa. Nós acreditamos que haja um processo de santificação que se desenvolve no crente. Nisso podemos concordar com a Igreja Romana, que há um processo. Mas nós não acreditamos que é por sacramentos que se nos dão virtudes para viver uma vida santa, mas é quando, mediante a fé, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, e o Espírito Santo vem residir de modo permanente em nós, que nós passamos a estar sob sua influência e ação, e assim estamos num processo que começa a partir daí de santificação. Acreditamos que quando estivermos às portas da morte, não estaremos com a santificação concluída, não estaremos necessariamente perfeitos, mas não acreditamos que em seguida à morte, sendo crentes, iremos para o purgatório, porque nós acreditamos que a base pela qual Deus nos aceita, o critério pelo qual Ele nos aceita, não é a santificação. Ele santifica o crente está em santificação, mas o crente não espera ir para o céu pelo estado em que se encontra o seu processo de santificação na terra. Se assim fosse, ele estaria em perpétua insegurança, porque sempre remanesce a imperfeição, sempre remanesce alguma incompletude. Mas nós acreditamos que o verdadeiro crente possa ter nesta vida certeza da sua salvação, e o verdadeiro crente a terá. Portanto, embora aceitemos que haja um processo de santificação que se inicia não por um sacramento, mas pelo receber a Jesus pela fé, embora acreditemos que Deus está operando diariamente em nós para nos moldar à imagem de Cristo, para que o nosso relacionamento diário com Ele se aperfeiçoe pelo triunfo sobre o pecado, nós entendemos, por outro lado, que justificação não é isso, santificação é isso. Mas santificação e justificação são duas coisas diferentes. A santificação é processual, mas a justificação é instantânea. Se você observar aqui em Romanos 5:1, ele diz: tendo sido justificados. Não é estando em justificação, em processo de justificação, mas é tendo sido justificados. É uma realidade acabada, consumada, naqueles que creram. Portanto, a justificação não é a santificação. A confusão de justificação com santificação, ou entendimento de justificação de forma ontológica relacionada a você se tornar de fato justo, levou a Igreja Romana a mais de dois equívocos. Um é o do sacrifício da missa. A ideia de que a cada missa, quando o sacerdote consagra a hóstia, ela transubstancia-se no corpo de Cristo. E como o cálice que contém o vinho
também vai ser objeto dessa ação. O vinho transubstancia-se, na visão romana, no sangue de Jesus, e ali a hóstia e o cálice estão separados, carne e sangue separados. Então é como se Jesus estivesse morrendo ali novamente. Por isso que a mesa é chamada de altar, e por isso que a missa é chamada de sacrifício da missa. E por isso o oficiante é um sacerdote, ou seja, alguém que oferece sacrifício. Ou seja, se o sacrifício de Jesus foi necessário lá no Gólgota para dar um ponto de partida de salvação, é preciso que a santificação esteja sendo alimentada todo dia por novas concessões de graça e virtude. E para isso o sacrifício de Jesus teria que ser renovado, repetido, diariamente, atualizado. E aí o sacerdote está, por este ofício, fazendo acontecer de novo o sacrifício de Jesus. Nós não acreditamos nisso. Quando Jesus instituiu a ceia, ele estava presente a ela. Não poderia aquele pão mudar-se em seu corpo, o vinho em seu sangue, se lá ele estava. Tomou o pão, partiu e disse: "Este é o meu corpo partido", mas ele nem tinha morrido ainda. E no final ele disse: "Fazer isto em memória de mim", o que a tudo esclarece. A ceia é, na verdade, um memorial, uma celebração, um instrumento para que recordemos com gratidão o que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. O outro equívoco da doutrina da justificação ontológica é a ideia do purgatório. Se a pessoa não estiver com a santificação terminada aqui, então ela tem que continuar o processo em outro lugar. Ela tem que terminar a sua purificação nas chamas do purgatório. Note, uma compreensão equivocada da justificação já chama, aglutina duas outras doutrinas equivocadas: a de que o sacrifício de Cristo precisa de repetição e de que a pessoa precisa, no pós-morte, passar por um purgatório antes de chegar ao céu. Mas eu disse aqui que justificação é instantânea, acontece em ato único, e é um ato forense. Na Bíblia, justificação não está em contraposição a ser tornado injusto, como se justificação fosse ser tornado justo. Na Bíblia, justificação está em contraposição à condenação. A Bíblia diz: é Deus que nos justifica, quem nos condenará? Note, justificar e condenar se opõem. A condenação é um ato forense, é a decisão de um juiz sobre a situação do réu, na qual se lhe imputa a culpa, o pecado, a transgressão e, consequentemente, um castigo. Justificação é, portanto, um ato judicial inverso, pelo qual o juiz declara alguém inocente, absolve, o isenta das acusações e do castigo. Já dá para perceber, então, que justificação tem um sentido forense. Mas entendamos, de acordo com a Bíblia, Deus fez o homem reto no princípio. Eclesiastes diz: e ele procurou inovações. No Gênesis diz que quando Deus fez a terra, os céus, as criaturas, o homem, ele disse: eis que tudo é muito bom, estava tudo ajustado. O homem, inclusive, segundo a Bíblia, foi feito à imagem e semelhança de Deus, para se relacionar com Deus. Em inocência foi criado. Mas ele transgrediu o único mandamento que Deus lhe dera. E ao fazê-lo, ele perdeu a inocência. Lhe veio a vergonha, a culpa, e sua natureza se corrompeu. Seu espírito fora criado para ser lugar de habitação do Espírito de Deus, mas no pecado o Espírito de Deus ausentou-se dele. Ele morreu espiritualmente. O homem caído passou a ser sujeito à enfermidade, envelhecimento e mortalidade. O homem caído passou a ter uma vontade cativa e escrava da concupiscência, do desejo de autossatisfação. Passou a ter uma mente indisposta para com Deus. E o homem caído, portanto,
tem um pendor contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. E se Adão foi colocado nesta situação, e o princípio da criação é que cada ser produziria segundo sua espécie, então os filhos de Adão viriam na condição em que ele ficou depois da queda. A Bíblia diz: quem do impuro tirará o puro. Diz a Bíblia que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas depois diz que o filho de Adão foi gerado à sua imagem e semelhança, ou seja, de Adão, que já não era mais a perfeita imagem de Deus, porquanto esta tinha sido turvada pelo pecado. Quando chegamos ao mundo, portanto, chegamos ao mundo com a natureza corrompida. Davi diz: eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. E Jesus disse que o problema do homem não vem de fora, não é a sociedade que o corrompe, como alguns dizem, vem de dentro. Jesus disse: é do interior do homem que sai do adultério, a prostituição, o roubo, o assassinato, o homicídio. O coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto, diz o profeta: quem o conhecerá? E este homem caído, quando chega na idade da razão, escolhe deliberadamente o pecado e se extravia ainda mais de Deus, acumulando pecado sobre pecado. E como este homem vai se reconciliar com Deus? Em primeiro lugar, ele teme a Deus, porquanto, achegando-se a Deus, sua consciência se ativa e ele sente a culpa. Nem mesmo ele quer ir na direção de Deus para ter esta consciência ativada. Quando Deus se apresenta a Adão após a queda, Adão se esconde, ele foge de Deus. Este homem continua religioso, portanto foge aos seus deuses, mas ele teme o Deus verdadeiro, porquanto a presença de Deus lhe ativa a consciência e lhe faz terrível a culpa. Como este homem então vai voltar-se para Deus? Ele tem o problema de estar longe de Deus e tem a incapacidade de voltar para Deus. E aí Deus então, em sua grande graça e misericórdia, proveu o remédio. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus fez-se homem e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi tentado, mas na sua boca não se achou engano. O diabo não teve espaço com ele. Jesus foi justo enquanto homem, atendeu todas as exigências da justiça divina, mas ele viveu uma vida reta a nosso favor. Em João 17 ele diz ao Pai, orando por amor deles, ou seja, dos discípulos: eu me santifico. Enquanto homem, que ele não precisava ter se feito, ele veio para se santificar como homem a favor de nós, para ter crédito a ser disponível para nós. Mas lá na cruz foi o momento da permuta, para que pudesse a sua justiça ser contabilizada a nosso favor, para que sua vida reta pudesse ser imputada a nós como se a tivéssemos vivido. Era preciso que ele também assumisse os nossos pecados. E o profeta diz: verdadeiramente ele tomou sobre si a iniquidade de todos nós, foi moído, traspassado pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados, levou o desespero, os nossos pecados em seu corpo ao madeiro, morreu lá o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Jesus morreu naquela cruz como nosso substituto. Todos os sacrifícios instituídos pela lei de Moisés prefiguravam, pedagogicamente alimentavam a esperança do que Jesus faria. Por isso João Batista, quando o avistou, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que em Hebreus ele é chamado de Cordeiro imaculado e sem mancha, para trazer à memória aqueles sacrifícios que os judeus ofereciam, mas Jesus era o sacrifício verdadeiro, o sacrifício perfeito, porque o sangue de touros e de bodes, diz lá em Hebreus, de ovelhas e carneiros,
pecado. E Jesus lá na cruz, ele se fazia nosso substituto. Na carta aos Colossenses, Paulo diz que ali ele cancelava o escrito da dívida que era contra nós, cravando-o na cruz. Aos Gálatas, Paulo diz que ele se fazia maldição por nós. Isaías profetizou com detalhes aquele momento em que lhe arrancariam as barbas e os cabelos. Davi fala do momento em que os pregos lhe seriam colocados, até antecipa a frase que ele diria na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E quando Jesus ali na cruz dá o brado, Pai, está consumado, ele estava dizendo duas coisas. Uma que se revela lá em Colossenses, cancelando o escrito da dívida. Se os homens te devem, eu estou pagando. Ele estava pagando o preço do resgate por amor de nós. Estava quitando a nossa dívida. Isso não quer dizer que estamos automaticamente salvos, ou todos estão automaticamente salvos. Pedro fala na sua epístola de pessoas que negarão o Senhor que os resgatou, que pagou o preço de resgate por elas. Na verdade, é como se estivéssemos sem condições de pagar uma dívida e alguém depositasse em nossa conta o valor necessário para pagar. Eu já tenho o que me é necessário para pagar a dívida, mas eu tenho que sacar o dinheiro e entregar, ou eu tenho que passar um cheque, ou eu tenho que fazer uma transferência. Jesus alcançou para nós uma salvação, mas para que os benefícios do que Ele fez nos cheguem, Deus estabeleceu um meio, é a fé. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, porque não podemos querer a Cristo e os pecados pelos quais Ele teve que morrer. Não podemos nos alegrar com a salvação de Jesus sem que nos entristeçamos com os nossos pecados pelos quais Ele teve que morrer. Então temos que nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos para Jesus Cristo em fé, para que aprendamos os benefícios, para que recebamos o resultado do que Ele fez na cruz do Calvário. Mas Jesus ali disse: está consumado, porque Ele quitou a dívida, porque Ele pagou o preço do resgate, mas também porque Ele cumpriu todas as profecias. Era como quem diz tudo que Isaías disse, que eu seria rejeitado, que eu seria humilhado. O que Davi disse, tudo isso aconteceu. A Bíblia diz que pouco antes de ele dar o brado, ele pediu água, para que se cumprisse a palavra do Velho Testamento em profecia, que diz que ele teria sede. E depois que lhe ofereceram água misturada com alguma coisa para topar, e ele recusou, a Bíblia diz, e aí ele então disse: está consumado. Ou seja, ele cumpriu tudo. Ele cumpriu tudo que foi profetizado. Por isso que ele, em certo sentido secundário, porque ele é verbo de Deus, porque é a expressão divina, mas em sentido secundário, nele também o verbo se fez carne, porque o Velho Testamento se cumpriu. Porque tudo aquilo para o que é a palavra de Deus escrita se dirigia, nele se consumou. Ele disse: Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele disse isso, o sol escureceu, as rochas se fenderam, o véu do templo que representava o divórcio entre o homem e Deus rasgou de alto a baixo. Essa expressão é muito maravilhosa. O véu rasgou de alto a baixo. Quem rasgou estava lá em cima, foi Deus. E rasgou até embaixo. Não sobrou nada para o homem completar e terminar de rasgar. A obra é toda de Deus. Isaías disse: ele verá o fruto do seu trabalho e ele ficará satisfeito.
E através da cruz é que nós podemos ser justificados. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos que Jesus morreu naquela cruz em nosso lugar e o invocamos como Salvador porque Ele está vivo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, então nos vem a justificação. A Bíblia diz que o coração da nossa mensagem é Cristo e este crucificado, é o centro da nossa mensagem. Eu acho que o mundo deveria se meditar, se realmente nos reputar como loucos, já que não nos compreende e nem a nossa mensagem, quando nós celebramos com alegria a ceia do Senhor, porque nós nos alegramos celebrando a morte daquele a quem amamos. Parece uma coisa paradoxal. Talvez alguém se lembrasse de um amigo que morreu e de sua morte, mas não faria, não de maneira festiva. Mas a morte de Jesus é vitória. Aleluia. Ele não foi vítima, Ele foi oferta. Ele disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Ninguém me tira de mim, eu dou-a para tomá-la de volta. Naquela cruz, foi Ele quem decidiu a hora de morrer. Está consumado, agora pronto, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, portanto, deu a sua vida livremente. Sua morte é vitória. E sua morte é a sua glória, porque a Bíblia diz que Ele foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, e agora o Pai o exaltou por isso soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Interessante que nós sabemos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mas a Bíblia fala da nossa mensagem focando a cruz. Pregamos a Cristo e este crucificado. Pastor, dizer isso não parece ignorar a ressurreição, não. É porque a ressurreição na Bíblia é vista à luz da crucificação. A ressurreição significa a cruz aceita. O Pai ressuscita Jesus para mostrar que Ele aceitou a nosso favor a sua morte. Então a ressurreição de Jesus significa que a cruz foi aceita, que o sacrifício da cruz foi recebido. É o testemunho do Pai a favor do seu Filho e da validade de seu sacrifício. E note, quando Jesus ressuscita, Ele continua com as marcas dos cravos, com a ferida do lado. Na ressurreição nós não traremos os nossos defeitos. Quando a trombeta soar e Jesus aparecer nas nuvens e os que morreram em Cristo ressuscitarem, não ressuscitarão aleijados que eram aleijados, não ressuscitarão enfermos os que eram enfermos. Terão um corpo glorificado, imortal, incorruptível. Mas Jesus quis trazer as marcas da cruz no seu corpo, porque elas não são uma deficiência, elas não são cicatrizes desfigurantes, elas são as marcas da vitória. Elas são um troféu. Jesus disse ao discípulo: pega aqui nos meus cravos, nas marcas dos cravos, olhem aqui nas minhas mãos, toquem aqui no meu lado. Quando Jesus voltar em glória, a Bíblia diz que os judeus olharão aquele a quem traspassaram, então verão as marcas nele, porque a Bíblia diz que verão aquele a quem traspassaram, o verão como um traspassado por eles. Lá no livro do Apocalipse, não sei se você já observou, mas a palavra que designa Jesus toda hora lá é Cordeiro. Onipotente, mas é o Cordeiro. O Cordeiro é a luz da Nova Jerusalém. Nós haveremos de cantar um cântico novo, o cântico do Cordeiro. Seguirão os salvos do Cordeiro para onde quer que ele vá. E quando a Bíblia fala do Cordeiro com as marcas da morte. João diz, quando fala do livro que estava lacrado e que ninguém era digno de abrir, e então Jesus aparece e diz: eu vi um cordeiro como que havendo sido morto. Um cordeiro que ele olhava e via marcas de que tinha morrido. E ele era digno de abrir o livro e desatar os selos. Aleluia! Aleluia! Jesus levará esses sinais para a eternidade, porque são sinais da vitória. Nós celebramos sua morte na ceia do Senhor, nós pregamos a
E no céu, a glória que haveremos de ter lá, de alguma maneira, estará associada mentalmente por nós à sua morte. Porque Jesus para nós lá será o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto. O Cordeiro que foi traspassado. Paulo disse: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, invocamos Jesus como nosso Salvador, confiamos, então os nossos pecados são cancelados pelo sacrifício de Cristo efetivamente. E a justiça e retidão de Jesus é nos atribuída como se a tivéssemos vivido. E o juiz bate o martelo: declaro inocente, declaro absolvido. Se eu parasse aqui já era glorioso, mas é mais glorioso ainda, porque o juiz desce da tribuna, tira a toga e abraça o réu e diz: agora você não é réu e nem eu mais sou juiz, agora você é filho e eu sou seu pai. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Nós somos adotados, recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos a Deus: Abba, Pai. Essa é a justificação. A obra de Jesus foi tão completa na cruz que lá em Hebreus diz assim, Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 3, está falando acerca de Jesus e diz: o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem de seu ser, ou seja, de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Sabe o que é maravilhoso aqui? Jesus ofereceu um sacrifício por nós, ressuscitou, subiu aos céus para ser nosso advogado, intercessor, sumo sacerdote, para lá enviar o Consolador, para ser aquele que media nossas orações. Mas a Bíblia diz que ele subiu e assentou-se. Quer dizer que o trabalho aqui foi terminado. Enquanto tinha sacrifício para oferecer, o sacerdote não se sentava não, mas Jesus assentou-se porque terminou. Ele consumou. O sacrifício de Jesus Cristo não é repetido na missa, na ceia, porque não precisa de repetição, não tem prazo de validade, não necessita de atualização, porque é eterno, é de valor infinito e eterno. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, a Bíblia diz o seguinte, a partir do versículo de número 10: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, feita uma vez. E assim todo sacerdote, refere-se ao sacerdote judeu do Velho Testamento, aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, ou seja, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado porque terminou, à destra de Deus. No versículo 14 diz: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Note a diferença entre justificação e santificação. Ele aperfeiçoou para sempre a justificação, está terminada, é de uma vez para sempre, nos aperfeiçoou, mas nós estamos sendo santificados. Mas a questão é: eu estou sendo santificado sem angústia. Se eu morrer agora, eu vou estar com Deus, porque a base pela qual Ele me aceita não é o estado de santificação ou de perfeição que eu consegui alcançar, embora eu queira cada vez ser mais santo, mas a base pela qual Ele me aceita é que Jesus morreu por mim, é que seu sangue foi vertido pelos meus pecados, é que sua retidão me foi atribuída. No versículo 18 de Hebreus 10 diz: ora, onde há remissão dos pecados, não há mais salvação pelo pecado. Se Jesus já me perdoou os pecados, não há mais sacrifício necessário, porque o que Ele fez
foi completo e perfeito. O texto de Romanos 5, então, agora torna-se esclarecedor. Tendo sido, pois, justificado, já aconteceu, de uma vez para sempre, o crente que aceitou Jesus foi justificado pela fé. A justificação não é por meio de obras, por isso ela não é o resultado da santificação, não é o resultado da perfeição que alcançamos, mas somos justificados pela fé, declarados justos e absolvidos, porque pomos a nossa fé em Jesus, o invocamos como Salvador. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Note, o resultado da justificação é um relacionamento sem pendências. Nós agora estamos em paz com Deus. Paz com é um relacionamento aberto agora, não há mais entre nós e Deus a muralha do pecado que nos separava. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Que graça? A de sermos justificados pela fé. A justificação pela fé é graça porque não é mediante obras, mas através da fé. Nós temos entrada nessa graça da justificação pela fé. Portanto, a graça, que é a aceitação de Deus, a disposição favorável de Deus, o favor imerecido de Deus pelo qual nos acolhe, nos recebe, nos aceita, não é uma graça infusa comunicada em sacramento, mas a graça, essa disposição favorável de Deus, é algo a que temos acesso pela fé. O meio que nos dá acesso à graça é a fé, não o rito ou cerimônia, como se ela nos viesse mecanicamente. Diz mais o texto, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. A graça preenche. Por isso, um verdadeiro crente não pode desviar-se de Deus de modo fatal, deixando o caminho e perdendo a sua salvação. Nós temos entrada a esta graça pela fé, e na qual ficamos, estamos firmes nela. Quando eu leio essa passagem, eu não sei por que minha mente faz essa associação, mas eu sempre faço. Eu lembro-me quando eu era criança, morava no interior, só ia pegar passarinho e colocava uma espécie de grude assim nos galhos. Quando o passarinho pousava, ele ficava preso, não conseguia voar. Iam lá, tirava o passarinho e pegava para colocar numa gaiola. Hoje eu não gosto do que faziam com o passarinho, mas a graça é mais ou menos isso. Quando a gente chega nela, fica colado. Sendo que, diferente do passarinho que quer ir embora, a gente quer ficar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Pelo qual temos entrada pela fé esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tão certa é a glória de Deus que haveremos de contemplar no céu, que nós já nos gloriamos na esperança da glória. Em certo sentido, entendam bem, porque no outro sentido eu teria que dizer a coisa inversa, mas em certo sentido a fé é impaciente. A fé não espera o céu para se alegrar, não. Ela se alegra no céu por antecipação. A fé não espera ver para enxergar. Ela enxerga antes que veja. A fé é mais ou menos como alguém que está vendo uma coisa lá na ponta do tapete e não quer esperar chegar até lá, não. Ele puxa o tapete para ver a ele. Nós já nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No sentido, a fé é paciente, claro, para aguardar o cumprimento das promessas e tudo mais, mas é neste sentido de que ela se antecipa para se gloriar, que eu digo que ela é impaciente, entre aspas. Ou seja, ela cai em cima, ela se apropria, ela se alegra logo. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Só em ter a esperança de ir para o céu, eu já me sinto no céu. Ainda não entrei nele, mas ele já entrou em mim. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não haveremos de estar em purgatório algum
se temos esta confiança e segurança em Jesus. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o purgatório seria uma forma de condenação, ainda que provisória e temporal. Mas nenhuma condenação há, condenação de nenhum tipo. A Bíblia diz que ao Filho do Homem é dada a autoridade na terra para perdoar pecados. Não tem perdão lá no final, não tem perdão aqui. Aqui é o lugar de receber perdão na terra. Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo, céu e inferno. Não tem purgatório, não, é juízo. O malfeitor que morreu ao lado de Jesus, mas na última hora arrependeu-se e pediu a misericórdia de Jesus, ouviu-o dizer: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Porque seremos aceitos diante de Deus por aquilo que Jesus fez. O nosso purgatório não é fogo, é o sangue de Jesus, que conforme a primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7, nos purifica de todo pecado. Portanto, ser justificado é estar nessa condição de certificação, de absolvição e aceitação. É estar em paz com Deus, não por causa das nossas obras, não por causa do que fizemos, mas por causa do que Jesus fez. É repousar a nossa fé no Senhor Jesus e confiarmos que por meio dele Deus nos aceita. Deus desce da sua tribuna e nos recebe como filhos, depois de termos absolvido como juízes. E o perdão liberta. Aquele filme, livro, para quem leu Os Miseráveis, mostra isso. Um homem que furtava, mas ele recebe um perdão, e ele vê o perdão como uma oportunidade de ser alguém diferente. Pois o perdão de Jesus liberta. Ele diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Quando ele perdoa, ele transforma o coração do homem, da mulher. Nós estamos dizendo que a base da nossa aceitação é Cristo e o que ele fez, mas isso não quer dizer que, fiados nisso, vamos viver impiamente. Quem assim viver não conheceu Jesus, nem conheceu justificação, nem entendeu nada. Porque aquele a quem Jesus perdoa, ele transforma o coração. É o que os metodistas chamavam de cura dupla. Ele nos liberta da culpa e do poder do pecado. Vamos ficar de pé nessa noite. O irmão Fabiano, vir aqui à frente nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te suplicamos que o teu Santo Espírito tome este lugar e faça cair aqui sobre os que me ouvem a convicção do pecado. Que o Senhor lhes traga à memória suas transgressões, para que venham a se contristar para arrependimento. Arrependimento para a vida, Senhor, e não para a morte. Que o Senhor possa, nesse momento, trazer do alto dos céus contrição para os corações, arrependimento sincero e fé no Senhor Jesus Cristo, para que nele se abrigue, para que nele se refugie, para que a ele invoque, para que pessoas saiam deste lugar nessa noite com certeza e segurança de sua salvação. Nós te pedimos isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com o cego andei, perdido vagueiro. Isso é a primeira e a última estrofe desse hino.
minha salvação. Eu nunca entreguei a minha vida a Jesus num ato definido, decidido, resoluto. Eu não posso olhar para trás na minha vida e encontrar um momento em que eu demarque. Até aqui sem Jesus, a partir daqui com Jesus. Mas eu quero hoje criar uma fronteira na minha vida entre o antes e o depois. Eu quero entregar minha vida a Jesus num ato consciente da fé. Onde você estiver, levante a sua mão, como eu estou fazendo aqui no meu lugar. Eu quero orar por você. Puxa, por que, pastor, levantar a mão e ir na frente? Porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que se envergonhar de mim, de minhas palavras, eu terei vergonha dele na presença do Pai e dos santos anjos. Se você quer tomar a decisão, erga a sua mão como eu estou fazendo, e nós iremos orar pela tua vida. Se de igual modo houver alguém que diga: pastor, eu estive na igreja, conheci a palavra, fui educado na igreja, mas eu estou longe de Deus, longe de tudo, eu quero me reconciliar com Deus. Você também pode vir aqui à frente, eu quero orar com você. E nós vamos orar pela sua vida. Você que quer aceitar Jesus, você que quer se reconciliar com Deus, tome uma decisão hoje de colocar a sua vida no altar do Senhor. Levante a sua mão para que alguém acompanhe você até aqui, ou então venha até aqui à frente. Nós iremos orar pela sua vida.